Eu postei, na verdade, alguns reels sobre dose basal, algumas dicas, e abri uma caixinha sobre isso porque notei que tem muita dificuldade de entendimento disso aqui. Acontece que para a gente entender dose de basal, melhor horário de basal, como avaliar a basal, a gente tem que entender por que raios, o que é basal, qual é a função dela, por que ela existe. Um corpo que não tem, um pâncreas que não tem diabetes, um corpo que não tem diabetes, ele tem dois tipos de liberação de insulina, tá? Ele tem um tipo de liberação lenta e um tipo de liberação mais rápida. Então, eu que não tenho diabetes, ou ainda não tenho, não sei se talvez eu venha a ter, meu pâncreas, 24 horas por dia, tá lá mandando insulina, glucagon, entre outras coisas, para o meu corpo funcionar. Se eu for colher sangue em qualquer momento, se eu ficar 24 horas em jejum, for colher meu sangue e for dosar glicose e insulina, eu vou ter na minha corrente sanguínea glicose e insulina. Então, o que acontece se eu ficar, por exemplo, 24 horas em jejum? Nada. Porque o meu corpo ele é capaz de me fornecer glicose, capaz de me fornecer insulina, para que as coisas continuem funcionando. Que coisas? Meu cérebro funcionar, o meu coração bater, o meu pulmão respirar, são as coisas básicas para me manter viva nessas 24 horas que eu decidi não comer. Vou morrer? Não, não vou morrer. Vou sentir fome? Vou. Mas meu corpo vai funcionar e nada de grave vai acontecer comigo. A minha dose de insulina, durante essas 24 horas que eu fico sem comer, ela tá lá. Horas mais alta, horas mais baixa. Quando que ela tá mais alta? Quando eu tenho hormônio que libera, aumenta a circulação de glicose na minha corrente sanguínea. Então, a minha dose basal de insulina, ela vai sendo liberada de acordo com o que aparece de glicose a mais na minha corrente sanguínea. Então, se por alguma razão eu tenho lá cortisol, adrenalina, alguma coisa lá que aumenta a glicose no meu sangue, o meu pâncreas vai lá e fala, opa, vamos mandar mais um pouquinho de insulina para controlar isso aqui. Então, a minha dose de basal, de insulina basal circulante no meu corpo, ela é suficiente para me manter viva, meus órgãos funcionando, sem eu comer. Quando a gente pensa no tratamento da pessoa com diabetes tipo 1 em uso de insulina, a gente gostaria, nem sempre é possível, que a insulina basal desta pessoa tivesse esta função: organizar a glicemia sem comida. Então, a sua dose de basal, sua insulina basal, ela tem que dar conta da sua oscilação hormonal ao longo do dia sem comida, tá? Então, é mais fácil a gente ajustar ou entender a basal daquelas pessoas que fazem jejum intermitente, daquelas pessoas que fazem refeição de baixo carboidrato, que comem menos, que conseguem pular uma refeição. A gente consegue avaliar ali a basal. Mas isso não é ideal, nem tô mandando vocês pararem de comer para avaliar a basal. Então, o que é importante a gente saber? Que a dose de basal é o mínimo necessário para que nas 24 horas, tá? A minha glicemia fique estável dentro do alvo que é esperado para mim, ou que eu quero, ou enfim, qualquer coisa, tá? A gente tem alguns tipos de insulina que são usadas para fazer basal. A primeira e mais antiga delas é a NPH. NPH é uma insulina que faz pico e traz um pouco mais de dificuldade para a gente trabalhar. A insulina NPH, antigamente, quando a gente não tinha as análogas, né? Em algumas pessoas era usada uma vez ao dia, em outras pessoas 2 vezes ao dia, até que se entendeu que fracionar a NPH 3 vezes ao dia, né? Sincronizando o pico dessa NPH com as refeições seria o que daria, assim, uma diferença um pouco melhor. Depois da NPH, a gente teve a Levemir, não sei se todo mundo chegou a conhecer a Levemir, e a Lantus. A Levemir, ela era, né, acho que não existe mais, ela era um pouquinho mais curta na duração do que a Lantus. Lantus, gente, é a glargina. Então, a gente tem como Lantus, Basaglar, a Lantus, a Glargilin, que é essa nova que fizeram por aí. Então, essas insulinas, elas eram usadas depois que veio a NPH, né? Depois que, assim, enfim, vocês entenderam. Como que eu ajusto a quantidade de insulina? E daí depois que veio Lantus,
a gente tem agora a Tresiba. Então, o que a gente vê mais usualmente hoje em dia para basal de diabetes tipo 1 é a Lantus, tá? Lantus, Basaglar e Glargilin, que é a mesma coisa, ou deveria ser a mesma coisa, e a Degludeca, que é a Tresiba. Essas são insulinas basais, elas não devem fazer pico, elas não devem corrigir a sua glicemia, nada. Então, quando a gente aplica a basal, o que a gente espera é uma glicemia estável durante as 24 horas, sem comida, tá? E o ideal seria que ao menor exercício físico, então, por exemplo, uma caminhada muito leve, tá? Muito leve. Daqui até a padaria comprar um pão. Esta caminhada leve não deveria levar à hipoglicemia, tá? Então, a dose de basal é essa. A sua madrugada vai ficar estável. Você pode pular as refeições, que você não vai ter hipoglicemia. Você pode ir a pé até a padaria, que você não vai ter hipoglicemia. Então, é isso que a gente gostaria que uma dose de basal fizesse. Ótimo. O que a gente usa como referência para definir se a dose de basal está correta ou não? A primeira coisa, gente, é o comportamento desta dose na madrugada. Porque, em teoria, não se come na madrugada. Não se deveria comer. A madrugada foi feita para a gente descansar, a gente deveria dormir. Então, a pessoa que não se alimenta durante a madrugada precisa observar como é que está essa glicemia. Se ela tem a possibilidade de usar um sensor, ótimo. Se ela não tem a possibilidade de usar um sensor, ótimo. A gente consegue ver do mesmo jeito. Por muitos e muitos anos as pessoas viveram sem sensor, se deram muito bem. Temos muitas pessoas aí com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de diabetes que não usaram o sensor e estão bem, tá? Então, eu vou observar a oscilação da minha glicemia na madrugada e como que eu acordo de manhã e vou definir se a minha dose de basal tá boa ou não. A minha glicemia se manteve estável e eu acordei com um valor de glicose que eu gosto, que está bom dentro do esperado, que é o que eu quero para minha meta, a minha dose de basal tá boa. Se eu acordo com hipoglicemia ou se eu tenho hipoglicemia durante a madrugada, muito provavelmente essa minha dose de basal está alta. Aí aqui eu tenho uma ressalva, tá? Se a pessoa teve um dia muito agitado, a gente sabe que a atividade física ela tem o poder milagroso de fazer com que a gente fique mais sensível por várias horas depois da atividade física, tá? Então, às vezes, especialmente crianças que tiveram um dia super agitado de manhã ou à tarde, elas podem apresentar uma sensibilidade maior que faz cair a glicemia durante a madrugada. Como é que eu vou saber se essa glicemia que cai de madrugada tem a ver com a dose elevada de basal ou com atividade física? A gente vai ter que anotar, né? A gente vai ter que ter algum tipo de registro. Por exemplo, todos os dias, né? Eu nem sugiro que vocês meçam a glicemia todos os dias de madrugada, mas tudo bem, vamos lá. Um dia a criança acorda com hipo de manhã. Opa, levanta uma lebre. Eu não quero acordar com hipoglicemia. Então, nas próximas noites, eu vou me programar para fazer uma ponta de dedo no meio da madrugada. E nos outros dias que eu fiz a ponta de dedo da madrugada, estava tudo bem e ela não acordou com hipo. Bom, então, o que será que pode ter levado a hipo só naquele dia? E aí eu lembro que ela teve uma festa num sítio, ficou brincando. Então, aquela hipoglicemia na madrugada, né, ou naquele jejum, foi pontual de acordo com a atividade física que ela teve no dia anterior. Então, eu vou traçar uma estratégia para aquilo, tá? Se a hipoglicemia ela se repete em vários jejuns ou ela se repete todo dia igual na mesma madrugada, esse é um indicativo de que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, uma hipoglicemia isolada não me faz achar que eu tenho que baixar a basal. Mas várias hipoglicemias na mesma hora me fazem levantar a orelha e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, o padrão que se repete, gente, coisas que se repetem iguais nas mesmas horas, é o que a gente tem que levar em consideração para fazer um ajuste. Então, vejo que minha glicemia está caindo, é porque eu tenho insulina demais. Então, gente, isso é uma coisa que eu sempre tento deixar claro em todas as minhas aulas, todas as minhas conversas.
Hipoglicemia é insulina demais, tá? Nos livros que eu leio em inglês, eles falam overdose de insulina. Eu acho ótima essa palavra, apesar de assustadora, mas a gente precisa entender que hipoglicemia é insulina demais, não é que a pessoa precisa comer mais, tá? E eu vou começar ajustando a minha dose. Então, se o meu jejum está dentro do esperado e a minha glicemia, né, a minha madrugada, e a minha glicemia acorda bem, eu não vou fazer nada, minha basal tá boa, tá? Se a minha glicemia ficar alta de madrugada ou tem uma elevação lá no fenômeno do alvorecer, eu vou aumentar a minha dose de basal até eu chegar nesse ponto ideal que eu quero de jejum. E se a minha glicose permanece mais baixa, eu diminuo um pouco minha insulina basal para acordar e ficar com a madrugada com ela boa. E o que isso vai interferir ao longo do dia? Vai interferir bastante, especialmente dependendo do tipo de basal que você usa. Então, um dos rios que eu coloquei para vocês aqui fala: primeiro você vai ajustar a sua basal de acordo com a madrugada e o jejum, para depois disso você poder fazer ajuste de relação insulina-carboidrato, fator de sensibilidade ao longo do dia, tá? Porque eu preciso garantir que o jejum tá bom. Não adianta eu ficar quebrando a cabeça para ajustar o dia e depois ajustar a madrugada, porque pode ser que a dose de basal que eu precise para ter uma boa madrugada bagunce todo o meu dia. Então a gente começa ajustando a basal na madrugada, tá? Então essa é a introdução, rapidamente, muito teórica. Basal é o mínimo que eu preciso para sobreviver em jejum. Basal não corrige glicemia, não faz subir a glicemia. A basal, ela é só para manter o meu organismo funcionando com uma glicemia dentro do alvo que eu espero para aquilo lá, tá bom? E aí agora eu vou responder as perguntas que apareceram. Um beijo para todos vocês que estão aí. Eu não enxergo nada aqui, então também e me perco muito quando eu vou ler aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi é: emocional aqui mexe muito. Não sabia se mexia na basal ou na correção. Difícil, né? Porque se a gente... Essa moça usa bomba. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Então, além de NPH que a gente tem para basal, a gente tem Levemir, que não existe mais, a gente tem Alantus e a gente tem a Tresiba. Com relação a Alantus, em algumas pessoas, Alantus dura 24 horas, tá? Em algumas pessoas, uma aplicação de Lantus é suficiente, tá? Para dar essa cobertura basal ao longo do dia. Em algumas pessoas, uma aplicação de Lantus não é suficiente. Então, a gente divide em 2 aplicações. Uma de manhã e uma de noite. O que a gente observa na prática, né, que funciona melhor? A gente divide a Lantus em 3, aplica uma parte de manhã e 2 partes à noite. Por que 2 partes à noite? Então, vamos imaginar que a pessoa usa 30 unidades de Lantus por dia. Nessa divisão que eu expliquei, ela vai aplicar 10 unidades de manhã e 20 unidades à noite. Por que mais insulina à noite? Por causa do famoso fenômeno do alvorecer, que vocês ficam enlouquecidos. O que é o fenômeno do alvorecer? Tem aí num dos posts que eu fiz, mas, gente, o fenômeno do alvorecer nada mais é do que o seu corpo acordando de manhã. Então, na época das cavernas, lá atrás, a gente dormia escondido lá no fundo, no escuro. Como é que o corpo sabia que tinha amanhecido? A gente começa a liberar, o ciclo circadiano nos faz de manhã liberar hormônios, adrenalina, cortisol, para aumentar os batimentos cardíacos, acelerar a nossa respiração e a gente acorda naturalmente. Quem come direitinho, treina, dorme cedo, tem uma tendência a acordar naturalmente cedo, umas 5 horas da manhã. Então, eu coloco mais insulina à noite para dar conta desse fenômeno, tá? E eu gosto muito de insulina à noite. Então, a Lantus, a gente pode ver que horas que está começando a subir de madrugada, volta umas 8 horas e aquela hora a gente faz a aplicação da Lantus. A Tresiba, ela dura 40 e poucas horas, né? Não tem a necessidade de fazer 2 aplicações. Eu já vi pessoas na internet que fracionam a aplicação de Tresiba. Eu sou super a favor do individualismo, né? Então, se a pessoa acha que fica melhor para ela fazer 2 aplicações de Tresiba, ótimo. Eu ainda não vi isso na minha prática. Mas eu já percebi... E outra coisa, se você for ler a bula, lá diz que você pode aplicar Tresiba em qualquer horário.
Se você conversar com o endocrinologista, provavelmente ele vai te dizer a mesma coisa e vários deles dizem que tanto faz a hora que você aplica a Tresiba. Na minha experiência, gente, que é pequena, tá? Tresiba tem pouco tempo no mercado. Eu digo pequena porque eu não atendo 400 pessoas por mês, né? Mas todos os meus acompanhamentos em que a pessoa optou por aplicar a Tresiba à noite, melhorou muito o fenômeno do alvorecer sem aumento de dose. Eu consigo até marcar os arrobas aqui para darem opinião para vocês. Por mais que médicos digam que não, por mais que a bula diga que não, eu notei por observação, não tem nenhum estudo aqui, por observação das pessoas que eu acompanho, que a Tresiba de noite faz um ótimo trabalho no fenômeno do alvorecer, tá? Então são essas as insulinas que a gente tem para fazer a basal. E aí a gente tem bomba de insulina, tá? Uma das indicações muito importantes para o uso da bomba de insulina é justamente o fenômeno do alvorecer. A gente entende que Lantus e Tresiba, elas têm uma ação linear. E se você tem um fenômeno do alvorecer que começa a aumentar muito a sua glicemia a partir de 2, 3 horas da manhã, a Tresiba e a Lantus, em teoria, não vão dar conta, tá? As cachorras. Esse fenômeno do alvorecer muito exacerbado. Muita gente, para muitas pessoas a Tresiba dá conta, para muitas pessoas a Lantus dá conta, para as pessoas em que nada disso dá conta, a gente entra com bomba de insulina. É uma das indicações, tá? Além da qualidade de vida e tudo mais, tem essa questão. Quando eu trabalhava na Roche, a Roche entregava pra gente uma régua, né? A régua de Renner. Renner é o cara que estudou isso aqui e desenvolveu. Vocês viram que na imagem da caixinha... Peraí que eu não quero perder as perguntas aqui. Na imagem que eu coloquei da caixinha, nas discussões que a gente já fez anteriormente, eu mostro num gráfico a necessidade de insulina das pessoas de acordo com a hora e a faixa etária. E essas réguas que a Roche distribuía era mais ou menos assim. Então, o que essas réguas mostram pra gente? É uma média, gente, de um estudo de muitos anos atrás, tá bom? Várias ressalvas em tudo que eu falo, pelo amor de Deus. Aqui não tem ninguém escrevendo em pedra nada, não. A gente tá conversando. Então, essas réguas aqui, elas mostram, de acordo com a faixa etária, a necessidade de insulina ao longo dos horários. Depois eu vou tirar foto e colocar para vocês. Mas essa primeira régua aqui é de 1 a 5 anos, tá? Ela tá invertida, né? De 1 a 5 anos. Então, a gente tem aqui meia-noite, 11 horas da noite. Então, a criança de 1 a 5 anos, a gente espera que ela tenha uma elevação aqui a partir das 3, 4 horas da manhã, uma baita queda de necessidade de insulina, tá bom? Então, as crianças ficam super sensíveis na hora do almoço e sempre tem hipoglicemia depois do almoço. E aí, no final do dia e à noite, essa glicemia sobe bastante. Isso é o esperado para esse grupo de idade. Se o seu filho responde dessa forma, não sei, você vai ter que observar, tá? Mas eles entenderam que essa era a necessidade das crianças. E aí, a gente começa a mudar esse perfil aqui de 6 a 11 anos. O que começa a mudar aqui? Aumenta muito a produção hormonal e o hormônio do crescimento. Então, a gente tem um perfil que é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vê que essa criança, ela já vem com a madrugada com uma necessidade mais alta, aumenta bastante aqui entre 3 e 6 horas da manhã. Olha o almoço, gente. Cai bastante, tá? E aí depois sobe de novo. Então, o que acontece aqui, ó? Às vezes eu aplico uma dose de Tresiba que ela vai ser maravilhosa para a hora do almoço. Só que vai ter hiper de madrugada e hiper no final do dia. Se eu aumentar a dose de Tresiba aqui para dar conta desse pico da madrugada, eu vou ter um excesso de insulina aqui durante a tarde, que eu posso resolver com lanches, que eu posso resolver mudando a relação insulina-carboidrato, mudando o fator de sensibilidade, eu posso resolver. Então, eu ajustei a Tresiba para dar conta da minha madrugada e eu mudei a contagem de carboidrato para minha filha não ter hipoglicemia aqui. Tudo bem? E aí a gente vem na fase que todo mundo mais ama,
que é a adolescência. A adolescência, por que vocês ficam tão loucos? Olha o tamanho da elevação que a gente tem aqui na madrugada, tá? É a puberdade. Quando vocês olham, quando vocês percebem que a glicemia do filho de vocês está subindo muito nessa hora, fiquem felizes. Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, tá tudo certo, gente, aqui, tá? Então, de 12 a 17 anos, a gente vê uma necessidade basal na madrugada absurda, tá? Aí não tenho tanta queda aqui, ó, pra cá na hora do almoço. Então, a gente quebra muito a cabeça com o adolescente aqui. E a gente tenta milhões de estratégias mirabolantes pra gente dar conta, pra gente conseguir resolver, tá? Então, nesse caso aqui, se a insulina não dá conta, se eu preciso aumentar muito a minha Lantus ou a minha Tresiba para dar uma boa cobertura na madrugada, mas a pessoa morre de hipoglicemia o resto do dia, a gente precisa conversar sobre bomba de insulina. A bomba de insulina, ela pode ser sim uma escolha de conforto, qualidade de vida, tá? Eu não tenho nada contra isso, mas ela pode ser sim uma escolha absolutamente, assim, médica, clínica, de necessidade da pessoa não conseguir resolver isso aqui. E aí, após os 18 anos, dá uma acalmada nos hormônios, mas o perfil, o padrão de necessidade de insulina continua igual. As pessoas, elas precisam de mais insulina na madrugada, que a gente chama de o fenômeno do alvorecer, e a gente tem essa necessidade mais baixa na hora do almoço e sobe um pouquinho ali no final do dia, que algumas pessoas conseguem até perceber, e tem um nome também, que é fenômeno do entardecer, onde a gente tem as mesmas liberações de hormônio da madrugada, mas um pouquinho menos. Então, eu lembro quando eu conversava, quando eu dava aula, que eu falava o seguinte, o meu corpo, ele aumenta a liberação de hormônio na madrugada para eu sair da caverna. Então, eu saio da caverna, eu acordo naturalmente, saio da caverna, vou procurar alimento, tá? Gasto bastante energia aqui procurando alimento, e aí quando começa a escurecer, o meu corpo me dando mais energia, cortisol e adrenalina, para eu correr de volta para a caverna para não ser comido pelos animais. Eu sei que é engraçado, mas tem a ver, tá? Então, eu tenho esses dois momentos onde eu tenho uma elevação. Se eu aplico a Tresiba, tá, à noite para dar conta disso aqui, eu preciso tomar muito cuidado com a relação insulina-carboidrato e a sensibilidade do dia. Então, o melhor momento, gente, para a gente comer um docinho, para a gente comer pão, é à tarde aqui, ó, depois do almoço, de sobremesa, que é o momento que a gente está mais sensível à insulina e o doce e o açúcar, eles não vão fazer um estrago tão grande, tá? Então, sobre basal é isso. Você vai escolher a insulina basal, que você consegue pagar, que o governo consegue te dar, que o seu convênio consegue cobrir. Infelizmente tem isso, né? Ou você vai conseguir uma bomba de insulina. De acordo com o que você tem possibilidade de usar, a gente vai traçar a estratégia. Tudo bem aqui? Acho que ficou clara a necessidade basal, tá? Então eu vou voltar para a minha pergunta. O emocional aqui mexe muito, não sabia se mexia na basal ou na correção. A gente sabe que o emocional mexe muito porque a gente libera hormônio nos nossos estados emocionais. Então, se a gente leva um susto, a gente libera um tipo de hormônio. Se a gente é assaltado no carro, se a gente bate o carro, se a gente perde um parente, tudo que acontece na nossa vida e as nossas emoções tem hormônio rolando. E esses hormônios têm um impacto na glicemia, tá? Se você usa Tresiba e você tem um evento emocional muito forte, você não tem como mexer na dose da Tresiba. A Tresiba dura 40, 42 horas. Você vai mexer na dose da Tresiba por uma questão emocional ali? Não dá, tá? Ainda que a Tresiba, sempre que a gente faz um ajuste de Tresiba, eu preciso esperar uns 3 dias para ter certeza do que ela está fazendo no meu corpo. Então, eu não posso fazer um ajuste na Tresiba de uma coisa pontual de 24 horas, por exemplo, tá? Já com a Lantus é mais possível. Mas, para quem usa canetas, múltiplas doses de insulina, eu sugiro mexer na correção. Toma cuidado. Passando a emoção, reduzindo os hormônios, a nossa glicemia tem uma tendência a baixar, ela não está mais resistente. Então, cuidado com essa correção, porque ela pode gerar uma hipoglicemia depois. Essa moça, ela usa bomba de insulina. A bomba de insulina, ela tem uma função que chama basal temporária, onde você pode aumentar ou diminuir a quantidade de basal liberada para você pelo tempo que você quiser. Então, se eu tenho uma questão emocional rolando, uma semana de prova, sei lá, qualquer coisa que mexe com os meus hormônios, eu posso usar essa função de basal temporária
para receber um pouco mais de insulina durante essas horas. Já quem usa 780G ou Android APS, a bomba ela vai trabalhar mais para você, ela vai perceber que a sua glicemia está aumentando e ela vai automaticamente liberar mais basal ou fazer autocorreções para isso, tá? Se a pessoa que usa 780G, ela quer fazer uma basal temporária, ela precisa voltar para o modo manual. Tudo bem? Então, como essa pergunta que a moça usa bomba, eu sugiro 780, a gente tem que conversar. Não dá para fazer uma orientação aqui assim, tá bom? Nicole, boa tarde. Minha filha tem 7 anos e pesa 31 quilos e está com 10 unidades de basal. Está adequado? Adoro essa pergunta, por quê? A gente ama ficar se comparando com os outros, né? E a gente quer saber se tá tomando muita insulina, se tá tomando pouca insulina. Quando a criança ou o adulto, qualquer pessoa, tem um diagnóstico de diabetes, quando os endocrinologistas vão fazer a prescrição dessa insulina, eles levam muito em consideração o peso da pessoa naquele momento, tá? Toda prescrição é inicialmente uma tentativa. Olha eu me achando endócrino. O médico, ele vai fazer uma prescrição baseado naquilo que ele está vendo naquele momento, no peso da pessoa, mas ele não tem certeza de como o corpo vai reagir. Isso vale para tudo no diabetes, gente. Então o médico faz uma prescrição e ele precisa observar a evolução daquele paciente para saber se ele vai precisar aumentar ou diminuir a dose, tá? Então o peso é levado em consideração para isso. Em outras circunstâncias, existe uma conta que a gente faz, onde a gente vê a relação de insulina total, insulina diária, então é a insulina basal somando todas as outras aplicações. A gente vê o quanto que a pessoa usa de insulina por dia, faz uma conta junto com o peso dela para a gente saber se ela está tomando insulina demais. Demais, por quê? Porque daí a gente está falando de uma resistência à insulina, que acontece com a pessoa obesa, que acontece na adolescência, tá? Mas, lembra que eu falei para vocês que overdose de insulina, né? Insulina demais, causa hipo. Então, como é que eu vou saber se a dose de insulina basal do meu filho está correta? Como é que eu vou saber se 10 unidades de basal para essa criança de 7 anos que pesa 30 quilos está correta? Vocês já sabem responder. Como está a madrugada? A madrugada está estável? Como ela acorda? Ela acorda num jejum? Ela tem uma glicemia de jejum dentro do esperado? Então essa basal está adequada. Não importa a dose, não importa a idade, não importa o peso. Se essa dose de insulina está de acordo, está mantendo a glicemia na madrugada dentro da meta e um jejum dentro da meta, a dose está adequada, tá? Os números aqui, nessa situação, não importam, tá bom? Ah, mas ela tem muita hipoglicemia à tarde e se ela não comer alguma coisa, ela passa mal. Tá. Isso é uma questão importante, porque se eu reduzir a basal e bagunçar a madrugada para resolver esse lanche, talvez eu tenha muito mais horas fora do alvo do que se nessa criança, nesse momento de vida dela, ela comeu uma banana sem corrigir. Então a gente vai pesar os prós e contras dos ajustes. Às vezes, para dar conta da madrugada, foi aquilo que a gente viu nas réguas. Para dar conta da madrugada, eu tenho uma sensibilidade aumentada que talvez eu tenha que comer uma maçã sem corrigir, tá? Então a gente vai ter que escolher o que a gente vai, para que caminho a gente vai, tá? Outra pergunta aqui. A basal diária sempre tem que ser mais que a rápida? Qual o motivo? Olha, não e muito pelo contrário, tá? Mas é assim, uma pessoa adulta, vamos lá, uma pessoa adulta que se alimenta com carboidratos, tá? Normal, assim, nada exagerado. Ela tá dentro do peso ideal para ela. Muito provavelmente, para ela ter um bom gerenciamento das glicemias, a dose de basal é baixa, é menos do que a soma de todas as rápidas por dia, tá? Isso é muito mais seguro. Então, gente, menos basal para a pessoa poder atrasar uma refeição,
correr atrás de um ônibus que ela perdeu. Então, a basal precisa ser baixa a ponto da pessoa ter liberdade de horários, tá? E aí a dose de insulina para o carboidrato é a maior de todas. A maior de todas. É o momento que a gente mais precisa de insulina rápida. Se a minha basal está boa e a minha dose de carboidrato está correta, concorda que eu não tenho que fazer correção de glicemia porque vai dar certo? Então, para um adulto no peso ideal, que come, né, se alimenta bem, pouca basal, pouca correção e muita dose de insulina para carboidrato. Essa história muda um pouco quando a gente está falando em criança com hormônio do crescimento bombando, adolescente que está com... Por que a basal do adolescente aumenta muito? Lembra que eu falei que a dose de basal deve ser suficiente para dar conta dos hormônios? O que eu tenho na puberdade, no adolescente, é um monte de hormônio da puberdade trabalhando. Então a necessidade basal desse adolescente, ela aumenta, porque ele tem mais hormônios que aumentam a glicemia circulando, tá? Se uma pessoa faz dieta low carb e dieta cetogênica, existe a possibilidade de que a dose de basal dela seja maior que a dose de bolos. Então eu não posso bater com o martelo que dose de basal tem que ser menor que a dose de rápida. Porque depende, tá? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma. Se a pessoa se alimenta bem, se a pessoa come muito carboidrato, se a pessoa faz atividade física ou não. Então, a dose ideal de basal é aquela que a madrugada tá dentro da meta e a pessoa acorda dentro da meta, gente. É isso, tá? Eu tenho basal fixa por causa do APS, mas às vezes fico em dúvida sobre isso, deixar ou não deixar. Cara, o Android APS, até a última vez que eu me informei, ele faz, né, a correção automática. Então, eu entendo que você deixar a basal fixa deveria resolver, mas eu acho que se você percebe que tem algum momento do seu dia, sei lá, madrugada, que o APS tá, trabalhando, de repente você fazer um ajustezinho na sua basal. Pamela, socorro. Aqui tem uma pergunta que é: Tresiba à noite melhora o fenômeno do alvorecer? Eu já respondi que na minha experiência melhora. E aí a última pessoa que respondeu na caixinha disse: trocamos o horário de aplicação da Tresiba para de noite, conforme a sua sugestão, e notamos que melhorou muito a glicose da manhã, mesmo sem aumentar a dose. Então, meu médico, nosso endócrino, ele nos ensinou que... E aí eu já respondo uma outra pergunta. Basal só pode ser ajustada após o ok do endocrinologista? Isso é uma coisa que gera muita dúvida. E depende do seu relacionamento com o seu médico, tá? Então, quando eu acertei o médico, né? Eu passei por 3 médicos para acertar. Quando eu acertei o médico, esse médico, ele me orientou, ele me ensinou, ele sempre me explicou o que ele estava fazendo, para que eu tivesse condição de, entre as consultas, fazer. Nossa, cuspi, ainda bem que não tem ninguém aqui. Entende? Então, o meu endócrino me ensinou, me muniu de conhecimento para que no intervalo entre as consultas eu pudesse fazer os ajustes de acordo com a minha observação. Ele sempre me liberou para fazer os ajustes e ele me ensinou, sabe? Ele na verdade, ele até me estimulava. Tinha consulta que eu voltava depois de 3, 4 meses que ele dizia, se você aparecer aqui sem ter feito nenhum ajuste, nós vamos conversar muito sério. Porque ele entendia que numa criança, num adolescente, durante 3 meses, muito provavelmente ia precisar de algum ajuste. Então ele me muniu disso, tá? De conhecimento para que eu pudesse fazer os ajustes na dose da vitória. Todo médico é igual? Não. Então a gente precisa, né, você precisa entender como que é a relação com o seu médico. O que ele pensa sobre isso. Como é que ele lida com os ajustes no dia a dia. Se ele te dá acesso a ele entre as consultas. Porque você concorda comigo que chega a ser criminoso, após algum ajuste na consulta, a gente faz, né, os médicos fazem ajustes baseados no que eles estão vendo no gráfico, no que a pessoa conta. Não necessariamente aquele ajuste vai dar 100% certo. Então ele até pede para a gente observar, ficar mais atento. Imagina que começa a dar muita hipoglicemia. Dá muita hipoglicemia, você não tem o contato do seu médico não deixa você mexer na dose, você vai ficar com hipoglicemia por 4 meses até você voltar na consulta?
Ou você vai deixar o seu filho com hipoglicemia, você vai colocar comida no seu filho, porque, entende? Então, é legal vocês construírem com o médico de vocês esse tipo de relacionamento. Aprender tudo com ele que ele está fazendo, ver com ele se ele pode colocar em prática. Se você não tiver o acesso ao telefone dele, porque alguns passam o telefone, então, doutor, está acontecendo isso, pensei em fazer isso. Então, no meu entendimento de educadora, as pessoas precisam sim ajustar as suas próprias doses, mas elas têm que ter conhecimento para isso. Elas têm que ser capazes, elas têm que ter um bom relacionamento com a equipe médica para que isso funcione. Eu já vi isso dar super certo, eu já vi isso dar super errado, eu já vi médico que dava total liberdade para as pessoas alterarem suas próprias doses, e eu já vi médico que não gostava quando o paciente ajustava as próprias doses, tá? Eu sou a favor da liberdade. Eu acho que você convive com diabetes 24 horas por dia, você precisa estar capacitado para tomar uma conduta, mudar um ajuste de dose para o seu bem-estar, para o bem-estar do seu filho, tá? Mas que fique muito claro que isso precisa estar de acordo com o seu endocrinologista, tudo bem? E se você acha que você pode mudar e que quando você muda fica bom e o seu endocrinologista fica muito puto com você quando você muda as doses, talvez seja o momento de trocar de médico. A relação com o endocrinologista tem que ser muito boa. Tem que ser melhor do que a relação com seu marido, com a sua esposa. Sua relação com seu endocrinologista tem que ser muito boa, tem que ser muito sincera, tem que ser muito honesta. E se em algum momento você sentir que não está funcionando, troca. Ah, mas eu sou do SUS, eu não posso trocar. Estude o máximo que você puder. A gente está aqui numa live sexta-feira, 11h30 da manhã, e eu tô dando tudo o que eu sei de dose de insulina basal para vocês, tá? Que mais que eu tenho aqui? Acho que já respondi todas. Não tinham muitas perguntas, mas as perguntas que vieram eu achei muito boas. Não sei se agora tem mais, eu não consigo ver. Tem uma outra aqui, tá? Basal com mais de 12 horas e o jejum sem hipo, ou seja, a pessoa tá em jejum e tá super bem, não tem hipoglicemia, porém aplicou a rápida para comer hipo. Tá faltando um monte de informação para mim. Tá faltando. Qual a relação insulina-carboidrato, o peso dessa criança, o que ela comeu, se ela esperou para comer ou não, se teve atividade, tem um monte de coisa aqui, tá? A insulina, eu entendo o que você quer dizer aqui, mas eu vou chamar você depois, tá, ô senhorita, que eu sei quem você é, pra gente conversar sobre isso. Tudo no diabetes tem uma história. Normalmente, a gente consegue entender. Às vezes, a gente não consegue. Hipoglicemia, normalmente, a gente consegue entender de onde veio, por que veio, o que aconteceu. A glicemia alta é mais difícil da gente saber, porque eu dependo de várias outras informações e de coisas acontecendo no corpo, a hipo também, que eu não tenho controle, tá? Que eu não tenho controle. Então, não sei, teria que ter mais informação, tá? Eu vou voltar aqui os comentários de vocês e ver se tem alguma coisa pertinente. Se não, depois que eu fechar essa live aqui, eu vou deixar ela salva e vou abrir uma caixinha pra gente conversar sobre as coisas que surgiram aqui, porque eu achei que foi muito assunto, né? Então, tem mais uma pessoa aqui dizendo que Tresiba à noite é muito boa. Eu também. Tudo que eu vi de Tresiba à noite, assim, mudou bastante. A live vai sim ficar gravada, tá? Ruim é aqueles que receitam basal altíssima que obriga a gente a comer de 3 em 3 horas se não faz hipo. Tem história, tem uma história por trás disso, tá bom? Que eu não vou entrar agora nesse mérito. Existe é perfil meio que do clínico geral, algumas outras especialidades. Enfim, é uma discussão muito boa, vale uma nova live, tá? Mas tem a ver com... o que acontece? Uma das questões é a seguinte. Se eu dou para a pessoa... Eu tô falando, gente, de situações de pessoas mais velhas que não têm acesso à internet, que não têm acesso a endocrinologista especialista em diabetes. Tô falando da população geral, especialmente aquela que se trata no SUS e tudo mais. Quando eu baixo a basal, quando eu reduzo a basal do jeito que eu expliquei para vocês, a ponto da gente não ter hipoglicemia em jejum de várias horas, quando eu reduzo muito a basal, aparecem várias coisas. As alterações hormonais aparecem mais, a gordura aparece mais,
as emoções, enfim, as emoções aparecem mais. E se eu reduzo a basal, eu obrigatoriamente preciso que a pessoa aplique insulina rápida o tempo todo. Ninguém gosta de tomar agulhada, ninguém gosta de agulha. Então, muitas vezes existe o processo inverso. Eu aumento a basal para ela dar conta, porque a pessoa não quer se aplicar 6 vezes de rápida por dia, porque não cabe na vida dela esse tipo de coisa, porque, sei lá, de repente você foi diagnosticada como tipo 2, né? E esse é o tratamento inicial, uma dose de basal um pouco maior, e depois a gente vai vendo a necessidade da rápida. Hoje a gente já sabe, múltiplas doses de insulina requer menos basal e mais bolos, tá? Então a gente precisa entender aqui essa história toda. Meu filho tem 13 anos, está abaixo do peso. O médico diz que pode ser a administração errada de insulina que evita ganhar peso. Ele toma Basaglar 8 de manhã, 8 à noite e Novorapid conforme come. Cara, deixa a criança ser magra. A criança não precisa engordar. De repente, não precisa. De repente, ele tá super bem, ele tá nutrido, ele tá se alimentando bem. Ele não engorda, porque, sei lá, tá crescendo. Ele tem quantos anos? 13 anos. Gente, 13 anos. Não queira que um adolescente coma mais, tá? Se a glicemia dele, se a glicada tá boa, se as glicemias estão dentro da meta, ele é uma criança saudável, come bem, gente, pelo amor de Deus. A pessoa que tem dificuldade para ganhar peso por conta do diabetes, ela tá bem descompensada. Que eu não acho que seja o caso, tá? E, de novo, é a mesma coisa. Você falar para mim a dose de insulina dele, eu não tenho como fazer comentário nenhum sobre isso, porque depende de muita coisa. Também não depende só do peso e da idade, depende de vários fatores, tá? Mas vê se as glicemias estão dentro da meta, por que ele não tá comendo, se ele tá comendo. Vixe, isso aqui também dá outra live só sobre isso, tá bom? Por que tem queda da glicemia na madrugada? Basal só pela manhã. Na madrugada, depende da sua liberação hormonal durante a madrugada. Às vezes a quantidade de insulina que você está aplicando. Eu não sei se você tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Eu não sei se você toma alguma medicação oral. Eu não sei se você faz uma ceia, se você aplica alguma coisa para essa ceia. Quando a gente dorme, a gente dá uma rebaixada, né? A gente fica mais sensível. Então tem que ver se essa queda está acontecendo do pós-jantar até 1, 2 horas da manhã, que momento que essa queda está acontecendo, que basal que é, que horas que é, que dose que é. Tem bastante coisa, tá? Aqui a madrugada passa no alvo, mas quando amanhece começa a cair, se ele dorme até tarde, vai caindo. Provavelmente, essa dose de basal, ela é o suficiente para a madrugada autona, e daí conforme esses hormônios do fenômeno do alvorecer vão reduzindo, meio que sobra a insulina basal dele, entendeu? Isso também é um fator complicador, digamos assim, né? Todo tratamento, gente, seja caneta, seja bomba, seja Basaglar, seja Lantus, seja Tresiba, seja o que for, tem prós e contras, tá? Então, nem sempre, se a gente tem uma dose de basal que dá conta da madrugada, nem sempre esse adolescente vai poder dormir até 2 horas da tarde. A gente vai ter que fazer escolhas. Escolhas, tá? Se vocês decidirem mudar a Tresiba pra noite, depois me conta. Mas eu tenho observado que tem funcionado melhor, tá? Então, antes de mudar a dose, muda o horário e aí vê o que acontece, tá bom? Gente, terminamos. Respondi todas as perguntas de vocês. Vou encerrar. A ideia não é fazer um negócio muito longo. Era mais tirar essas dúvidas todas. E eu quis fazer live para deixar salvo aqui, deixar registrado. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui. Vamos cuidar do almoço. Mas eu espero que não tenha nenhuma glicemia caindo. Certo? Um beijo. Vou publicar. Vou abrir mais uma caixinha. E a gente vai conversando. Tchau, gente!